Graça e paz, igreja amada, boa noite. Deus é bom e fiel, Aleluia. Acho que esse ano é uma alegria enorme estar aqui hoje de novo, revendo vocês, para a glória do Senhor Jesus, a gente está junto em comunhão, se alegrando junto, né? É um tempo muito bom e precioso. Aleluia. Hebreus 10, capítulo 32. Abra sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia, né? Você que está em casa também pode estar usufruindo da palavra, abrindo as Escrituras e acompanhando junto com a gente. E ao terminar a leitura, por favor, não feche sua Bíblia, para a gente continuar acompanhando o texto. Vamos ler? Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuía uma coisa muito melhor que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e de receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco menos, e virá aquele que tem de vir, e Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela oportunidade, Pai, de sentar para ouvir a Tua palavra, de receber do Senhor, Pai. Graças te damos porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor tem nos conduzido pelas Escrituras segundo a Tua vontade, Pai. Graças te damos porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas daqueles que o Senhor alcança com a Sua misericórdia, trazendo entendimento e compreensão da Tua santa palavra. Nos alegramos hoje, Pai, pela oportunidade de receber do Senhor, de receber consolo, de receber correção, de receber, de ser confrontado por meio da Tua santa palavra. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco hoje, da forma que precisamos ouvir, para que com entendimento a gente louve e bendiga o Teu santo nome. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podem assentar, por favor. Aleluia. Eu estou na versão NTLH. Se você tem a opção aí de ir para a versão NTLH. E eu gostaria que vocês repetissem comigo o último versículo, que é o versículo 39. Vamos lá? Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, os hebreus, o escritor de Hebreus, a Bíblia não expressa quem é, né? Ele é um pregador oculto, mas muito claro na sua mensagem, né? Traz uma mensagem claríssima para nós. Alguns dizem assim, não chega nem a chamar de carta, mas sim de sermão levado para a igreja, né? E a Bíblia diz que nós não somos gente
que volta atrás e se perde, né? Mas pelo contrário, temos fé e somos salvos. O propósito dessa carta aos Hebreus é apresentar a suficiência e a superioridade de Cristo Jesus. A suficiência e a superioridade de Cristo Jesus. Os hebreus estavam passando por uma fase na vida deles muito difícil, que era a perseguição por causa do Evangelho, anunciar Jesus, professar sua fé. E isso fazia com que eles fossem fortemente perseguidos. E essas perseguições que estava havendo naquela época estavam oprimindo eles. E eles estavam querendo retroceder. Eles estavam querendo retroceder por causa das perseguições e a imaturidade deles. Perseguições, imaturidade estavam afastando eles do Evangelho. Afastando aquele povo que tinha professado um dia, professado a sua fé, tinha se alegrado junto com a palavra, confessado Jesus. Mas as perseguições e a imaturidade, a falta de conhecimento, estavam querendo retroceder as suas práticas na lei, a forma que eles viviam antes. Eu olho para o dia de hoje e a gente vê uma maioria se afastando do Evangelho. Não pela perseguição, mas por causa da distração e a imaturidade do Evangelho. Eu diria que naquela época era muito mais fácil. Porque hoje, o que faz o cristão afastar do Evangelho é muito sutil. Está muito escondido. E faz com que a gente se afaste do Evangelho e nem percebe que está tudo bem. Naquela época, as perseguições eram mais intensas. Sangue era derramado. Cabeça rolava. Estavam sendo perseguidos. A família não mais reconhecia. Aquele confessava Jesus, a primeira rejeição já era dentro de casa. Os pais não reconhecem mais como filho, você não tem mais direito à herança. Expulsava da família por professar o nome de Jesus. Uma perseguição mais intensa, mais direta. Hoje existe uma perseguição, eu diria mais distração, falta de conhecimento, fazendo que as pessoas se afastem do Evangelho. Esse é um grande risco, esse é um grande perigo que corremos se a gente não ouvir a palavra, se não receber a palavra, não se aplicar em nossa vida e não viver a palavra. Um sério risco de se afastando do Evangelho por coisas que às vezes nem parece surtir tanto efeito, mas que causa um tremendo de um estrago na vida de um cristão. Prosseguindo, as distrações é o grande perigo, certo? Então, o hebreu aqui, ele anima os crentes a perseverar em sua fé e conduta cristã em meio às perseguições e das pressões que estavam passando. Ele anima. Ele diz assim, no verso 32, lembrem do que aconteceu no passado. Faça uma pequena reflexão. O que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus iluminou você, abriu seus olhos? Naquela época que você confessou Jesus, que você recebeu o Senhor. Lembrem que ele diz, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos pelas lutas. Lembrar que recebemos a palavra. A palavra abriu seus olhos. Fez com que você olhasse para Jesus, olhasse para a cruz. Crer nele, se alegrar no Senhor, descansar nele. E a partir desse momento há grandes lutas, grandes perseguições, dificuldades. Mas não somos vencidos por elas. Não somos vencidos pelas dificuldades. Não somos vencidos pelas lutas que passamos. Por quê? O que iluminou os seus olhos é muito maior. A palavra é o que nos sustenta. A palavra que abriu os seus olhos, mostrando que há um Salvador. E você precisa crer nesse Salvador e precisa continuar avançando porque você é sustentado por Ele. Onde a Bíblia diz assim, Ele iluminou e vocês sofreram muitas coisas. Passaram por muitas coisas, muitas dificuldades, muitas perseguições, mas não foram vencidos por essas lutas. Não somos, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo.
Amém, igreja? E ele fortalece, ele traz a igreja a se alegrar nessas verdades, a ficar animada nessas verdades. Porque precisamos o quê? Eles, olha, você precisa continuar perseverando. Precisa continuar perseverando nessas verdades. Perseverar na fé e na conduta. Amados, uma coisa não é só a gente confessar Jesus e está tudo bem, pronto. A gente precisa continuar perseverando nessas verdades. Aplicando essas verdades em nossas vidas. Sabe? Que é onde leva a gente a ter uma boa conduta diante de Deus. A gente às vezes aprende muito a pedir muito ao Senhor, pedir. Venha, mas a gente tem dificuldade às vezes de glorificar e exaltar Ele. Então precisamos continuar perseverando na fé e na conduta. A fé pelo fato de que há muitas coisas ao nosso redor que tentam mudar o nosso foco, que tentam tirar a gente do que é cultuar o Senhor, do que é viver uma vida para Deus. Naqueles tempos, era uma perseguição contra a vida. Contra a vida deles. Escondidos. Você não tem noção a que ponto eles ficavam. Descobriram uma cidade subterrânea que escondia cristãos. Lá embaixo tinha igreja. E de tudo para eles viverem escondido para poder glorificar a Deus. Tem um áudio aí na mídia, não sei se você já teve acesso, de que uma igreja subterrânea, no momento que estavam cultuando a Deus, foram encontrados pelos seus perseguidores. E uma criança fala, você escuta no fundo do áudio, escuta assim, mamãe, mas não vamos negar Jesus não, né? E aí há uma explosão e o silêncio toma conta. E era um povo que não negou Jesus. Para que a igreja esteja estabelecida hoje, para que o evangelho é ministrado hoje, com tanta liberdade que a gente tem aqui de ministrar, muito sangue foi derramado. Mas não negaram Jesus. Perseguição contra a vida. Hoje, o que tem se levantado ao nosso redor para roubar a palavra de nós? O que tem? Se naquela época as perseguições era contra a vida das pessoas que queriam de fato exterminar a igreja, o que hoje mais tira ou tenta afastar o cristão da palavra, o cristão da igreja? São coisas, infelizmente, naturais, que têm se introduzido nas escolas, crenças distorcidas, têm se estabelecido nas escolas, têm perseguido as famílias, tentado destruir a família moralmente, está no trabalho também e nas necessidades financeiras. Isso são áreas que atingem a vida de muita gente hoje que tenta afastar as pessoas do evangelho. Vê que é muito sutil, é muito sorrateiro, às vezes nem percebe, mas está introduzida na nossa casa, no nosso lar, na escola ou no trabalho, ou também uma necessidade financeira faz com que as pessoas às vezes se afastem do evangelho, deixem de cultuar ao Senhor, deixem de exaltar Ele. A escola, hoje, precisamos estar muito atentos, papais e mamães, às escolas. O que os seus filhos estão aprendendo na escola? O que os seus filhos estão escutando na escola? Isso é muito importante. Porque às vezes você instrui o seu filho na palavra, na sua casa, e às vezes lá fora é destruído, em poucas palavras. Fica muito atento a isso. Que não sejamos pais que queiram se livrar dos filhos por meio-dia para ficar mais tranquilo em casa. Que não sejamos mães e pais de que manda o filho para a escola não com a expectativa da importância de ele aprender algo, mas de sim se livrar dele para dar menos trabalho em casa. Infelizmente a gente se depara com muitas pessoas que pensam dessa forma. Não, arranja uma coisa meio-dia, mas meio-dia é outra coisa e pronto, você não tem seu filho em casa. Por quê? Porque eu sei que dá trabalho instruir os nossos filhos.
mas fomos chamados para isso. Filho é bênção na nossa vida. Precisamos nos dedicar a instruir eles, ensinar eles. Nas escolas, não estou aqui falando mal da escola, estou dizendo assim, chamando a sua atenção para ficar atento ao que é ensinado lá. O que o seu filho está ensinando, ouça o seu filho, ouça o que ele fala, ele vai expressar exatamente o que ele está aprendendo. Veja os professores, conversa com professores, conversa com a diretoria da escola, conversa com todo mundo, tenha trabalho mesmo, mas conheça o que o seu filho está ouvindo. Uma irmã, aluna na escola, me mostrou uma foto de conteúdos que ela estava aprendendo lá. Eu não tenho coragem de expressar para você aqui os conteúdos que estava sendo ensinado por um homossexual. O que tem que ser feito, como tem que ser feito. E aí? Quem educa os nossos filhos? Somos nós? A família? Ou a escola? A responsabilidade de educação somos nós. A escola ensina. Não pode inverter esses papéis. Inverter. A escola ela não pode se meter na parte da educação dos filhos. É responsabilidade minha e sua. De educar os nossos filhos. Instruir eles. Tratar de assuntos na idade que for apropriada para se tratar. E ensinar a eles o que é bíblico. Ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A família é um outro ponto onde é atingido e às vezes é o que tenta afastar as pessoas do Evangelho. Eu estou falando do que, para você não esquecer de que os hebreus estavam se afastando do Evangelho por causa das perseguições e a imaturidade. E hoje as pessoas se afastam do Evangelho por coisas que você deixa entrar na sua casa ou na escola e nem percebem. Na família, perseguição à família do Senhor. Lembre de uma coisa, amados, uma família bem estruturada, uma família bem alicerçada na palavra, é uma igreja revigorada, é uma igreja forte no Senhor. E aonde está o foco da destruição está na família. Tenta destruir a família, de fato, para que chegue até na igreja. Então, assim, eu vejo hoje como um desafio enorme criar os nossos filhos de uma forma como as Escrituras pedem. Mas não podemos sair desse... negar ou fechar os olhos para essas verdades. Precisamos enfrentar de fato. No trabalho também. No trabalho, às vezes, não, foi preciso É porque negar Jesus, amado, não é só você ter que expressar, abrir sua boca e dizer assim, não, eu nego Jesus. Isso não está só nisso, não. As nossas atitudes, dependendo do que ela seja, ela pode negar Jesus. No trabalho, ou você é luz do trabalho, ou você se junta junto com as trevas. Você precisa ser o quê? Influência no seu trabalho, você precisa ser sal e luz para as pessoas que estão à sua volta. Transmitir o Deus que você serve, transmitir a palavra que você escuta. Se não transmitimos isso, se igualamos, negamos Jesus. Me permita dizer isso, eu preciso falar isso com clareza. Por exemplo, eu estou no meu trabalho, não, olha só, está na época junina, então eu vou ter que botar um chapéu, vou ter que cantar, dançar quadrilha, porque eu estou no meu trabalho, não tem nada a ver, tem tudo a ver, amado, você é cristão. Você precisa se posicionar como um filho de Deus, como um santo de Deus, como um escolhido de Deus. Cristo morreu por você. Você representa Jesus aqui na terra. Em algumas situações, precisamos negar pelo fato do que defendemos e cremos e professamos a nossa fé. Amém? Outra coisa também que conduz as pessoas no dia de hoje, às vezes, é a necessidade financeira e afastar do Evangelho. A necessidade financeira tem batido a porta de muita gente. Mas como nos comportamos diante de uma necessidade financeira? Ou passamos a orar mais e crer mais, ou negamos a Jesus também. Com as nossas atitudes que fazemos diante do Senhor. Porque, amados, não somos apenas crentes na igreja, somos principalmente crentes fora da igreja. Amém? É muito importante a gente estar ciente disso.
A necessidade, às vezes, na área financeira em nossas vidas, isso não quer que a gente possa, não requer, não diz que a gente tem que fazer qualquer coisa para poder levantar recurso e negar as Escrituras, negar Jesus, negar princípios para que eu vá bem. Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente entender essa área também. Muito importante. Posso fazer? Posso. Convém fazer? Não convém. Você compreende isso, irmãos? Isso não pode fazer com que a gente se afaste do Evangelho. Isso não pode fazer com que a gente se afaste de Jesus. A gente negue a Cristo, negar princípios, negar as Escrituras, muitas das vezes sem falar, mas só agindo. Sabe, a Bíblia diz que quando a gente confessa Jesus, quando o Senhor chega em nossa vida, Ele faz com que a gente ande em novidade de vida. As práticas que tínhamos quando éramos naturais, carnais, pecadores, uma novidade de vida, numa nova vida que você recebeu pelo Senhor, você não pratica mais. Esse é um resultado da palavra de Deus na sua vida. Precisamos ficar muito atentos. O que ataca a nossa vida, que faz com que a gente se afaste do Evangelho e às vezes nem perceba. Nem toda prosperidade vem de Deus. Eu aprendi isso. Nem toda prosperidade vem do Senhor. E a gente às vezes tem o costume de que quando a coisa está dando tudo certo, tudo bem, é de Deus. Aí quando dá errado, rapaz, está repreendido de Satanás. Então, será que não é de Deus também não? Amém. Sabe, a prosperidade que afasta você da palavra, que afasta você do Senhor, que afasta você da igreja, eu desconfio. Eu desconfio na hora. Como é que Deus quer me fazer prosperar e Ele me afasta da igreja, me afasta do Senhor, me afasta da comunhão, me afasta das Escrituras? É esquisito. É mais fácil Ele tirar o trabalho e colar você na igreja, colar você na palavra, para que você entenda e compreenda. Eu digo você, nós, a igreja do Senhor. Né? Então, dentro desses pontos aqui, escola, família, trabalho, necessidade financeira, se a gente não tomar cuidado do que chega sorrateiramente, disfarçadamente, às vezes como forma de provisão e às vezes não é, isso faz com que a gente mude a nossa conduta cristã e a gente não glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, para a glória de Deus. É muito importante a gente compreender e ser ciente dessas verdades. Aleluia. Eu estou aqui já citando o texto completo que eu li para vocês, tá? A Bíblia diz no verso 33, aí vai, Hebreus 10, 33, diz: alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Veja que o pregador aqui está dizendo assim: olha, eu sei que vocês foram insultados e maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento, para sofrer junto. Esses pontos que eu citei para você aqui traz sofrimento nos dias de hoje para nós, porque não é fácil. Não é fácil você se posicionar. Não é fácil você professar a sua fé. Eu estou dizendo que só não é fácil. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer. Verso 34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado. Vocês fizeram parte do sofrimento dos prisioneiros. E quanto que vocês tinham, tudo que vocês tinham, foram tirados. A Bíblia diz. E aí? Deus é bom, viu? Ai, Deus. Vamos lá. Os sofrimentos. Sofrer é bom, amados? Não é não, amados. Ninguém quer sofrer, não. É ou não é? Por isso que a gente busca muitas coisas para que a gente não sofra. A gente trabalha o tempo todo para não ter dificuldade e nem ter sofrimento.
Correto? O sofrimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sofrimento existe principalmente quando você confessa Jesus. Quando estou passando por uma situação, eu vou confessar Jesus. Aí parece que as coisas pioram. Ai, Deus. O sofrimento, amados, não é bom, mas ele edifica. A gente sofre por não conhecer. A gente sofre por não entender. A gente tem sofrimentos na vida cristã, na vida como cristão, porque Deus está nos ensinando. Deus está conduzindo, às vezes, em alguns desertos. Às vezes é necessário você ir a alguns peixes para entender qual é o real propósito de Deus na sua vida. E isso forma, sabe o quê? Caráter. O caráter de um cristão, ele é feito por meio de sofrimentos. O caráter cristão há um trabalhar de Deus regenerador na nossa vida, para que forme um caráter cristão e faça de você uma pessoa com paciência. E quando eu falo de paciência, eu não falo só de uma pessoa estressada que precisa ter paciência. Não, é ter paciência em tudo. Porque é difícil, principalmente para o cabeça da casa, para o provedor da casa, quando ele olhar e ver as dificuldades e ele ter a paciência de orar a Deus. Ele já começa, sabe? Ter paciência. Isso faz parte de um caráter cristão. Isso precisa fazer parte da minha e da sua vida. Ter paciência para receber de Deus. Paciência está ligado muito à perseverança. E uma coisa eu aprendi, pastor Cleciano, que a paciência Deus não joga lá no céu, no seu coração e na sua mente, não. Não funciona assim. Se eu peço paciência a Deus, Deus me dá paciência. Não, Ele vai me colocar em situações para eu aprender a ter paciência. Ele me ensina a ter paciência. Ele ensina a igreja do Senhor a ter paciência. Isso faz parte do caráter de um cristão. E aí, você é uma pessoa paciente quando tudo está escasso? Ou quando as coisas estão faltando? Qual a sua reação? Como é que você age diante das dificuldades? Como é que você age diante de algumas situações como cristão? Porque sabemos como a gente reagia quando não éramos cristãos. E como cristão, como é que a gente reage diante dessas dificuldades? Mas de uma coisa eu sei, que o sofrimento e as dificuldades estão formando em nós um caráter cristão. Quando as dificuldades batem, amado, a primeira coisa que ela expressa e nos mostra é se a gente está firme na fé ou não. Aí é a forma que a gente vai se comportar diante de tal situação. Amém? Eu sei que nos tempos de hoje a gente tem dificuldades, né? Aprendemos e sentimos, né? A presença de Deus nas dificuldades. A presença de Deus ela é mais real em nossa vida quando as dificuldades vêm. Quem chora e se deleita diante do Senhor quando está em tempo de abundância? Você sabe, no seu coração você sabe do que eu estou falando. Quando é que a gente se deleita numa oração ao Senhor e derramar lágrimas quando tudo vai bem? Dificilmente. Mas quando a coisa está pegando, aí a gente é mais temente ao Senhor, sente mais a presença de Deus, aprende a escutar Deus falando, porque a gente tem uma mania de querer só falar para Deus, mas a gente aprende a parar para ouvir o Senhor. Deus nos trata em todas essas áreas, para que a gente possa crescer e entender o que Deus tem para nós e onde Ele quer nos levar. Geralmente, até essa condução, dificilmente Deus mostra e a gente vai. A gente tem que fechar uma porta para a gente olhar para o outro lado. A gente é muito focado em coisas naturais. Deus vem e fecha umas portinhas aqui, traz uma dificuldade ali para a gente enxergar outras coisas, porque senão não avança. O crescimento da igreja está nas perseguições, está de fato nas dificuldades. A igreja ela cresceu muito quando se deparou com as perseguições e dificuldades. A igreja se espalhou para chegar até os confins
da terra quando Estevão foi apedrejado. Até isso colaborou. Então, as dificuldades elas existem, mas precisamos entender e saber lidar com elas. Quando a gente entende a soberania de Deus, que é Deus que está no controle, amado, é refrigério para a nossa alma. O refrigério vem em saber que o Pai que me salvou, aquele que morreu por mim, que derramou o seu sangue precioso, que ressuscitou e que me deu vida eterna, é esse que tem me sustentado. Isso é entender que é a soberania de Deus, que está no controle da minha dificuldade, mas também está no controle das provisões, de tudo na minha vida. Isso gera um descanso. Ao invés de a gente querer ser impaciente e querer trocar os pés pelas mãos, ora a Deus e Senhor, o que o Senhor tem para mim? Entendendo que Ele está no controle. Amém? É entender que Ele está conosco, que Ele está cuidando da gente. Essa dificuldade nos ajuda a crescer em nossa fé e também em relacionamento com Deus. Eu estou falando de dificuldades porque a gente é tendencioso a querer resolver as coisas do nosso jeito, na nossa própria força. O que eu estou falando se descansarmos no Senhor, entender o que o Senhor tem para nós, a gente vai sofrer bem menos. Vai sofrer bem menos. Lembra dos pontos que eu falei? Se há uma necessidade financeira, ora ao Senhor. Ele é o Deus de provisão. Aí Ele mostra onde está a provisão. E você vai. Ora ao Senhor, para que Deus sustente a sua família, como tem sustentado. Cuidar dos seus filhos, dos seus pais. A família, não só família de sangue, mas a espiritual também, a igreja do Senhor, o corpo. Orar a Deus uns pelos outros. Orar por si mesmo e orar para que Deus o sustente cada um da igreja. Essas dificuldades nos ajudam a crescer em nossa fé e um relacionamento com Deus. A gente só passa a se relacionar mais com Deus e com as Escrituras nas dificuldades. E eu estou diante de pessoas, de um público, que são pessoas inteligentes. Não deixa a dificuldade bater a sua porta, não, amado, para depois você ter um relacionamento sério com Deus. Tenha logo. Seja bobo, não. Sabe? Vai para a palavra. Vai para as Escrituras. Receba da palavra. Ore mais. Traga a palavra para o seu dia a dia na sua casa. Ore a Deus pelo café, pelo almoço, pela janta. Ao acordar, ao dormir. Paulo diz assim, orar sem cessar. É uma conversa com Deus o dia todo, um diálogo. Entenda que estudar a palavra não é só para quem vai ministrar, não. A palavra é para a sua vida, é para a nossa vida. É o que traz vigor, é o que nos ensina, é o que nos fortalece, é o que gera descanso. É o que gera descanso, amados. Ele fala aí no verso 34, dos sofrimentos, vocês participaram de muitos sofrimentos, dos prisioneiros, enquanto tudo que vocês tinham foi tirado. Vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Essa versão está aqui, né? Que dura para sempre. Por que eles suportaram com alegria as dificuldades? É por causa da convicção que eles tinham. Ele fala daquela época, tentando animar eles. Ele diz assim, olha, suporta com alegria, suportaram. Por quê? Sabiam que possuíam. Você sabe o que você possui, amados? O que foi lhe dado? Às vezes tem algo tão precioso nas suas mãos e a gente não valoriza tanto por não conhecer. Uma pedra na minha mão pode ser uma simples pedra. Mas na mão de alguém que entende, às vezes é uma pedra tão preciosa e eu às vezes não valorizo ela por falta de conhecimento. O que temos recebido da palavra? Temos valorizado ela o suficiente para que a gente possa suportar as dificuldades com alegria? Será que tem valorizado os cultos, células, reuniões, oração, comunhão? Isso é muito precioso que está nas suas mãos.
está no seu coração, do que Deus colocou, do que Deus promoveu na sua vida. Eu sempre falo que o fato de estarmos aqui sentados para ouvir, essa é uma grande oportunidade que a gente tem, que não é dada a todo mundo. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Eu sempre digo que é uma oportunidade que a gente tem que estar ouvindo a palavra, receber ela, e a oportunidade se agarra, se busca. Ela é importante. Suportaram com alegria, porque sabiam o que possuía. Era coisa muito melhor do que natural, coisas melhores pertencentes à salvação, duradoura, eterna, para sempre. Onde é que a gente tem depositado o nosso coração? É no que é eterno? Ou em coisas que se acabam rapidamente? Coisas que vêm, ficam aí, de repente somem. Onde o ferrugem corrói, se acaba. Precisamos estar focados no que é eterno. Quando focamos no que é eterno, valorizamos o que é eterno. Valorizamos o céu, valorizamos a nova vida que Deus tem nos dado. Valorizamos o culto. Valorizamos cada oportunidade que temos de ouvir. Pessoas que têm a palavra. Pá de orelha que eu fico perto ali para ouvir, receber, porque é oportunidade. E deles foram tirados tudo, e eles ainda se alegravam. Que sabiam o que possuía. Aí eu pergunto para você, se fosse tirar tudo de você, qual seria o seu comportamento? Se fosse tirar tudo de você, ou nem tudo, só algumas coisas. E alguns a gente, se tirar uma coisa, já reclama, já murmura. E se tirar tudo, vai para o mundo? Vai abandonar a igreja? Vai deixar tudo? Vai abandonar o Senhor? Porque entende que Deus não está cuidando, que Deus não está fortalecendo, que Deus não está suprindo, e eu vou buscar em outras coisas, para o meu prazer? E se tirar o seu tudo, qual seria o seu comportamento diante do Senhor? Essa é a pergunta. Se buscamos o Senhor apenas para provisão, se buscamos o Senhor apenas para ser saciado financeiramente, se buscamos o Senhor para ter um carro novo, uma casa nova, ou algo do tipo, ou para viver uma vida a qual alguns chamam por aí de vida perfeita, se buscamos o Senhor, está perdido. Se for só nessas coisas. Se for nessas coisas, a gente está perdido. Porque o que tem nos sustentado e a gente tem se agarrado não é no que é natural, mas é o que é espiritual. A Bíblia diz que você já é abençoado com toda sorte de bênção. Não podemos inverter os papéis e de repente não zelar ou não cuidar ou não colocar o coração nas condições e colocar no que está no mundo aí. Essa é a pergunta. Se tirar o seu tudo, qual seria o nosso comportamento? Oraria, continuar na igreja. Por que eu falo continuar na igreja? Porque às vezes as pessoas não podem ter alguma perca lá fora, já quer abandonar a igreja. Não sei por que isso. Né? É importante a gente fazer essas perguntas para nós mesmos, fazer essa pergunta ao texto. O verso 35 e 38, 35 ao 38, o escritor aqui também anima aos seus leitores a não abandonar a fé. Você tem motivo para abandonar a fé? Naturalmente tem. Espiritualmente falando, não. Porque tem coisas maiores, preciosas, do que nos rodeia, do que nos cerca. O abandono da fé. As pessoas abandonam a fé por qualquer coisa hoje. Eu ainda acho que a igreja primitiva era uma igreja muito forte. As igrejas de hoje é que são mais sensíveis. Né? Qualquer coisinha que abandonar a fé. Discutir em casa, não vou mais para a igreja. Tive um prejuízo no trabalho, não vou mais para a igreja. Sabe, a desvalorização. E sabe o que eu acho triste? Me permitam dizer. Não fui para a igreja hoje porque eu fui comemorar o aniversário do meu filho em algum outro lugar. Espera aí, amados. Estamos diante de Deus, aquele que criou você, aquele que criou o universo, criou todas as coisas, aquele que te deu o filho quando você orou a Ele,
Aquele que trouxe o filho, a Bíblia diz que filho é bênção do Senhor. Às vezes a maior dificuldade para arranjar um filho, ei, Deus me abençoou com um filho, vem aqui, apresenta ele e tal. A cada ano que ele está completando, vai comemorar fora, ao invés de comemorar na presença de Deus. Cultuando ao Senhor, se alegrando ao Senhor. Isso é fagulhas de coisas que a gente faz, às vezes, e menospreza as coisas de Deus. E voltando aqui, o abandono da fé, a igreja sendo perseguida, os hebreus sendo perseguidos, eles querem abandonar a fé. Né? Mas é interessante que, crescendo na fé, demonstra, como é que é demonstrado uma pessoa de fé, que cresce na fé? Por sua paciência. Como é que você sabe que uma pessoa tem fé? Pela paciência dela. E essa fé ela é verdadeira. Pessoa paciente, fruto do Espírito. É uma pessoa que é paciente, ela é tratada, ela é ensinada. Essa é uma fé verdadeira que chamamos de fé salvífica. A fé, amados, ela significa depender do que Cristo tem feito por nós no passado. O que Cristo fez por você no passado? A vida que Ele te deu lá na cruz. Não podemos botar o foco na provisão e esquecer do que Ele fez lá na cruz. Que já era o suficiente. Já era o suficiente. Deus ele é muito bom com a gente. Porque dá o seu Filho por nós, sem a gente merecer, sem a gente pedir, a gente nem queria. Jesus é crucificado, sangue derramado, é aceito, ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que juntos ressuscitamos com Ele, e hoje ainda está intercedendo por nós, e ainda há promessas para nós, umas que já foram cumpridas, outras se cumprindo em nossa vida. Deus é muito bom. Salvação seria o suficiente para mim e para você, para a gente estar cultuando ao Senhor, de joelhos dobrados diante dEle, por gratidão pelo que Ele fez por nós. Quando há uma compreensão para onde a gente estava caminhando. Spurgeon dizia assim, que as portas do céu, ela é muito larga, porém muito baixinha, a ponto de ter que colocarmos o rosto no chão para poder entrar nela. Ou seja, diante de Deus, com reverência, com temor e tremor. Fé é isso, olhar para Jesus pelo que Ele fez por nós. Fé também é esperar pelo que Ele pode fazer por nós hoje, no presente. É o mesmo Deus, amado. É o mesmo Deus de provisão. O Deus da primeira igreja é o Deus de hoje, é o meu e o seu Deus, que tem sustentado. E também a nossa fé precisa olhar para o futuro, esperar com grande expectativa a volta do Senhor. A expectativa da igreja é a volta de Cristo. É a grande expectativa, é o grande momento. É o momento mais esperado da igreja. Qual a sua expectativa? Será que está na volta de Jesus? Ou é aquele que diz assim, não volta agora não, porque eu tenho que fazer mais algumas coisas aqui na terra, agarrado a essas coisas naturais? Uma pesquisa diz que a gente não tem medo de morrer, não. A gente não quer deixar as coisas aqui da terra. A gente ama demais. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades. Olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. Onde eu encerro dizendo, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Nasceu de novo, não volta atrás para a perdição. Nasceu de novo, foi redimido, justificado, você está firme no Evangelho, independente de qualquer coisa que se levante. Porque não somos os que retrocedem. Se retrocede, precisa avaliar algumas coisas. Não somos os que retrocedem. Por quê? A gente não volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Aqui ele faz uma afirmação, o escritor. Temos fé e somos salvos. Você é um salvo? Você é sustentado por Ele. Você é um salvo? Descanse nele. Você é um salvo? Tenha paciência nele. Paciência, mano.
Deixar Deus fazer as coisas, deixar Deus conduzir as coisas. Eu tenho aprendido que eu não sou dono do tempo. Ou você acha que quem é só tratado é vocês? Espremido, somos espremidos. Somos tratados, somos ensinados o tempo todo por Deus. E não somos dono do tempo. Então precisamos descansar no Senhor. Descansar nele. Provisão vem dele. A Bíblia diz que até hoje ele tem nos sustentado. A coisa mais preciosa ele fez foi nos dar a vida eterna. Será que essas outras coisinhas que acontecem ao nosso redor, ele também não é um Deus de provisão? Amém? Deus nos chama a continuar crendo. Amém? Então descanse no Senhor. Está crendo? Descanse nele. Está crendo? Não use de ferramentas ou artimanhas do mundo para poder resolver coisas. Descanse no Senhor. Ele é o Deus de provisão. Perseverando o tempo todo no Senhor. Descansando nele. Que o mais ele faz. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor tem governado todas as coisas. Em tuas mãos está o controle de todas as coisas. Ah, Pai, descansamos na tua verdade. Em saber que o Senhor está cuidando da sua igreja. Em saber que o Senhor está cuidando do seu povo. Justos, limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor tem cuidado e tem sustentado cada um daqueles que o Senhor chama. Graças te damos porque o Senhor não nos abandona, mas nos conduz para a vida eterna. Graças te damos, Pai, pela cruz do Calvário, pela remissão dos nossos pecados. Graças te damos, Pai, pela provisão de nossas casas. Graças te damos, Pai, pela igreja do Senhor, pela noiva de Cristo. Graças te damos, Senhor, te bendizemos, te louvamos ao teu santo nome. Exaltado és, Pai. Recebe toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Pastor Cleciano, muito grato. Muito grato em poder estar aqui recebendo do Senhor também, recebendo de Deus. Em nome de Jesus. Grato, igreja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Grato, pastor.